Todos os anos do meu aniversário, eu tenho que morrer. Morri pela primeira vez no dia 18 de agosto de 2006. Não foi uma morte particularmente agradável, nem era a que eu esperava. Foi simplesmente o ato aleatório de violência que destruiu minha vida, e veio do nada. Estávamos apenas relaxando no pub, tomando alguns drinks, depois de um dia agitado de trabalho. Era minha vez de comprar uma rodada de bebidas, então eu estava tentando chamar a atenção do barman. Senti alguém me dar um soco na lateral. A princípio pensei que alguém tinha acabado de me bater, mas então senti o calor e o rápido fluxo de sangue escorrendo pela minha camisa. Eu percebi então e ali que eu realmente fui esfaqueado. Pelo que eu me lembro, não foi nem tão doloroso. Ainda assim, minhas pernas cederam e eu desabei no chão. Ainda assim, fiquei mais preocupado em estragar meu terno caro, ignorando o fato que eu poderia estar morrendo. A morte que se aproxima é engraçada assim. Todos pensam que são a exceção, que sairão de qualquer situação horrível que o universo lhe impôs. Pelo menos foi o que eu pensei, enquanto a vida se esvaía do meu corpo. O mundo ao meu redor simplesmente desbotou para o preto, e antes que eu percebesse, eu tinha acabado de morrer. Então havia o vazio. No início era pouco mais do que a escuridão, apenas interrompida por formas e cores estranhas à distância. À medida que recuperava a sensação de estar ao redor, fui arrastado para um novo mundo, um sem dor, sofrimento ou morte. Tudo o que havia eram pessoas em uma jornada para destinos diferentes. Se todos eles morreram como eu, ou se ainda não nasceram, eu não sabia. Tudo o que eu sabia era que não estava mais com medo. As preocupações, a ansiedade e todos os meus medos foram deixados para trás. Uma luz apareceu ao longe, infinitamente distante. Eu sabia que aquele seria o meu destino final, meu propósito final, na breve vida que eu levei. Infelizmente, nunca consegui chegar a tão longe. Acordei sacudido na minha própria cama, encharcado de suor e tremendo como um maníaco. Minha mão segurou reflexivamente o meu lado para cobrir o ferimento que sofri, mas não estava mais lá. Na verdade, eu não tinha um único arranhão em mim. Tudo tinha sido um sonho? Meu telefone acendeu na mesa da cabeceira e eu o peguei e encontrei dezenas de mensagens de textos e chamadas perdidas. Ei cara, estamos no pub, você vem ou o quê? A primeira mensagem lida, enviada às 21h43. Ei Rick, onde diabos você está? A segunda mensagem lida, enviada às 22h23. Em seguida, houve alguns telefonemas e outra mensagem. Acho que você adormeceu ou talvez esteja com sorte. Seja como for, vou beber outra dose em sua homenagem. Feliz aniversário, Rick! Então recebi mais de 20 ligações e uma mensagem singular que me causou arrepios na espinha. Pelo amor de Deus, atenda o maldito telefone, algo aconteceu com Dani. Eu imediatamente liguei de volta. Meus dedos estavam tremendo de antecipação e com a memória do que eu tinha acontecido apenas uma noite atrás. Mesmo que minha morte tivesse sido pouco mais que um pesadelo, eu sabia, com certeza, que tinha me encontrado com os meus amigos no pub. O telefone tocou 3 vezes, então Jake atendeu. Rick, é você? Onde diabos você está? Jake perguntou com uma voz de pânico e cansada. Eu não sei o que aconteceu. Acho que adormeci? Eu perguntei, meio declarado. Danny foi esfaqueado ontem à noite, disse Jake sem ouvir minha explicação. Esfaqueado? Por quê? Não sei, algum maluco simplesmente caminhou até ele e esfaqueou na lateral. Quase deixei cair meu telefone em choque. Danny foi atacado como eu, exatamente no mesmo lugar. 1000 pensamentos passaram na minha mente, mas isso se tornou rapidamente a minha principal preocupação. Ele está bem? Ele ainda está em cirurgia e eles estão apenas deixando sua esposa saber sobre. Espere, lá vem ela. Jake largou o telefone, mas eu ainda conseguia ouvir o som abafado de sua discussão. A esposa de Danny parecia chateada, mas eu não conseguia entender as palavras. Jake? Perguntei. Ele está morto. Danny está morto. Os próximos momentos se transformaram em uma névoa embraçada de informação. Todos nós conhecíamos Danny desde que éramos crianças, e agora ele tinha morrido.
O assassino nem mesmo conseguiu sair do pub. Aparentemente ele foi baleado por um dos clientes enquanto tentava atacar outro hóspede. Ainda assim, eu simplesmente não conseguia afastar a sensação de que eu deveria morrer naquela noite. Independentemente do que aconteceu, o tempo avançou sem respostas. Alguns de nossos colegas de trabalho desistiram após a morte de Danny, tentando seguir em frente desesperadamente. Eu não os culpei, eu também precisava de alguma distância. Eu nem mesmo contei a eles o que eu experimentei naquela noite. Não teria ajudado de qualquer maneira. Um ano se passou e quase não falei com nenhum dos meus amigos. Comecei a ter alguma aparência de normalidade após a morte de Danny, mas tudo isso acabaria no dia 18 de agosto de 2007. Meu aniversário havia chegado, de novo, e eu não tinha absolutamente nenhuma intenção de comemorá-lo. Em vez disso, liguei para o trabalho dizendo que estava doente, comprei uma garrafa de whisky e passei o dia jogando videogame. Quando o dia deu lugar à noite, eu quase terminei a garrafa. Mesmo sendo um cara bastante grande, o álcool me atingiu com força. Por volta das 9 horas, eu simplesmente desmaiei na cama, esperando uma ressaca horrível pela manhã. Só acordei por volta das meia-noite quando ouvi a porta da frente se abrir com força, seguida de passos e sussurros. Eu tentei me levantar, ainda estava sonolento por causa do álcool. Quando dei um passo para fora da cama, escorreguei e caí no chão. Produzi um estrondo maciço, alto o suficiente para alertar qualquer intruso que tivesse entrado. Você disse que ninguém estaria em casa, um homem afirmou com raiva. Não se preocupa com isso, eu irei cuidar deles. Os passos se moveram rapidamente em minha direção. Tentei trancar a porta, mas eles foram muito rápidos, abrindo-a com um chute e me jogando de volta no chão. O homem mascarado entrou em meu quarto, segurando uma arma. Ele apenas falou uma única frase para mim, antes de apontar a arma para mim e puxar o gatilho. Você deveria ter ficado quieto. Infelizmente, o homem era um atirador horrível. Ele mirou na minha cabeça, mas em vez disso me acertou na garganta. E lá estava eu, me afogando em meu próprio sangue, enquanto desesperadamente suplicava por ar. Eu não poderia rastejar para longe e não poderia pedir ajuda. Eu morri no chão do meu quarto, no meu próprio aniversário, assim como havia morrido um ano antes. Uma vez que a vida finalmente foi drenada do meu corpo e a dor terrível cessou, eu estava de volta ao mundo além. Eu caminhei pela mesma dimensão colorida que ficava no limite da vida. Admirei as formas e as cores à medida que passavam. Ao longe vi uma árvore com galhos se estendendo infinitamente longe do seu tronco. De cada ramo prendia uma pessoa real, mas que não existia em nosso mundo. Queria visitá-los, mas esse não era o meu destino, porque, como antes, eu acordava na minha própria cama, ileso pelos acontecimentos da noite anterior. Meu telefone vibrou e eu estava tomado por um pavor insondável. Ainda não conseguia acreditar, mas comecei a entender que alguém tomaria o meu lugar na morte. Olá? Rick, é o papai. Sua mãe, ela faleceu a noite passada. Um nó se formou na minha garganta e eu sabia o que viria a seguir, mas precisava perguntar. Como? O que aconteceu? A polícia disse que foi um roubo que deu errado. Eu não sei, eu estava trabalhando à tarde. Eu deveria ter estado lá. A discussão foi interrompida a partir daí. Meu pai estava perturbado e mal conseguia formar frases coerentes. Ele se culpou por não estar lá, mas eu sabia a verdade. A culpa, na verdade, foi minha. Durante um dos meses seguintes, ele caiu em depressão profunda. Eu não poderia culpá-lo. Ele tinha acabado de perder o amor da sua vida. Eu fui morar com ele apenas para ajudá-lo a juntar os cacos. Ele fez uma cara forte, tentando dar o seu melhor para manter o navio à tona, mas eu poderia dizer o quão perto ele estava de simplesmente quebrar. Se eu tivesse estado lá, não foi sua culpa, pai. Se você tivesse estado lá, você poderia ter ido também. Você não sabe disso. Mas eu sabia, porque os ladrões nunca deveriam visitar a casa dos meus pais. Eles deveriam me matar. Eu tinha que confessar, eu tinha que deixá-lo saber a verdade. Mas como eu poderia? Meio ano se passou e o segredo me consumiu. Depois de tudo o que aconteceu, eu ainda não sabia explicar
Ainda assim, decidi que era a hora de compartilhar minha maldição. Pai, podemos conversar? Sim, o que está acontecendo? Ele perguntou com uma expressão de preocupado em seu rosto. Ele me conhecia bem e podia dizer que um fardo pesado estava pesando sobre mim. Comecei contando a ele sobre minha primeira morte, nos mínimos detalhes. Claro que combinava com tudo que as pessoas testemunharam no pub naquela noite, até mesmo a localização do ferimento. Eu disse a ele que Danny havia tomado meu lugar na morte e que me sentia culpado. Naturalmente ele ficou cético no início, mas então contei a ele sobre minha mãe. Não poupei a ele nenhum detalhe. Eu disse a ele onde levei um tiro e que a porta havia sido quebrada e que havia 2 ladrões. Cada detalhe combinava perfeitamente ao pé da letra. Eu sinto muito, pai. Foi tudo minha culpa. Eu matei ela. Ele apenas ficou sentado em silêncio, processando o que eu acabei de dizer a ele. Não foi sua culpa. Eu estava confuso, não havia um único grama de raiva em suas palavras, apenas uma empatia avassaladora. Como você pode dizer aquilo? Ela não precisava morrer. Ele refletiu sobre as próximas palavras com cuidado antes de falar. Você não fez nada de errado, Rick. Você simplesmente continuou com sua vida. E essas coisas aconteceram com você. Eu não sei por que você foi trazido de volta, ou mesmo como, mas você definitivamente não é culpado pelo que foi feito com você. Então você acredita em mim? Perguntei. Ele acenou com a cabeça e me abraçou. De repente, eu não estava mais sozinho no mundo. Alguém sabia o que estava acontecendo comigo. E se acontecer de novo? Então vamos superar isso juntos. Ele manteve essas palavras. Mesmo quando meu próximo aniversário chegou, essa morte foi mais mansa. Eu apenas escorreguei no chuveiro e quebrei meu pescoço. O último pensamento que me passou pela cabeça ao deixar o mundo pela terceira vez foi: que porra de clichê. Mais uma vez, acordei na minha cama. Chamei meu pai, certificando-me de que ele ainda estaria vivo. Horrorizado que ele pudesse ter tomado o meu lugar. Eu não conseguia nem respirar até que ele veio correndo para o meu lado, perguntando o que tinha acontecido. Eu quebrei meu pescoço, mas estou bem, eu acho. Demorou um pouco antes de descobrir quem havia tomado meu lugar daquela vez, mas quando soube que meu chefe havia morrido, algo se quebrou dentro de mim. Ele era um homem mais gentil que eu já conheci. Assim como eu, ele escorregou e quebrou o pescoço. Essa foi a gota d'água. Não era uma coincidência bizarra que eu pudesse ignorar, nem uma premonição. Decidi então que não poderia viver com a responsabilidade. Eu tinha que parar com isso, mesmo que isso significasse desistir de minha própria vida. Achei que assumisse o controle sobre o meu próprio destino e me matasse fora do meu aniversário. Talvez pudesse evitar que mais pessoas morressem. Primeiro, eu deixei uma longa carta para o meu pai, explicando o porquê decidi partir. Eu não poderia enfrentá-lo pessoalmente. Sabia que ele apenas tentaria me convencer do contrário, mas era algo que eu tinha que fazer. Eu não poderia permitir que mais pessoas morressem por causa de mim. Infelizmente, o destino é uma cadela inconstante. Não importa o quanto eu tentasse, simplesmente não conseguia acabar com a minha própria vida. Tentei perdurar, mas a corda quebrou. Então tentei atirar em mim mesmo, mas a arma emperrou. Quando isso falhou, tentei bater meu carro em uma árvore, mas de alguma forma eu sobrevivi a isso também. Qualquer tentativa foi recebida com fracasso. Tudo que eu podia fazer era esperar meu próximo aniversário e deixar alguém morrer no meu lugar. Não importava quantas vezes eu me cansasse, não poderia morrer. Eu era um escravo do destino e ele estava me destruindo. Em 2009, fui atropelado por um motorista bêbado e minha namorada tomou meu lugar. Em 2010, eu me afoguei e meu gentil vizinho teve que passar por essa morte. Em 2011, morri de um aneurisma cerebral que acabou matando minha tia. E assim por diante. A cada ano que eu morria, uma pessoa próxima a mim tomaria o meu lugar. Continuei tentando encontrar uma saída, mas o destino simplesmente não quis. Os anos se passaram e no dia 18 de agosto de 2019, eu morreria pela 14ª vez. Eu já tinha ficado doente uma semana antes. Para a confusão dos médicos, de acordo com cada valor de laboratório, eu estava bem.
mas continuava ficando mais doente. Meu pai e eu sabíamos que o meu tempo estava próximo, mas também sabíamos que eu seria trazido de volta à força. Então, à meia-noite do meu aniversário, meu coração simplesmente parou. Acordei sacudido da minha própria cama e a doença era um pouco mais do que uma memória distante. Pai! Eu gritei, sem resposta. Saí da cama e chamei seu nome novamente e fui recebido com silêncio. Não precisei gritar uma terceira vez, já sabia o que havia acontecido. Eu cuidadosamente entrei em seu quarto, horrorizado com tudo que sabia que viria. Ele estava morto, acabado de sofrer um ataque cardíaco. Ele havia tomado meu lugar e eu não podia fazer nada para salvá-lo. O funeral veio e se foi em um borrão. A única coisa que se notou foi a falta de assentos das pessoas que passaram antes dele. Alguns deles viveram suas próprias vidas e morreram como a natureza pretendia, mas vários deles deveriam viver. Em vez disso, eles apenas tomaram meu lugar na morte. Eu herdei várias coisas do meu pai. Entre essas heranças, encontrei uma carta dirigida a mim. Parecia bastante gasto, então eu poderia dizer que ele havia escrito há muito tempo. Caro Richard, hoje é seu aniversário e oficialmente faz 1 ano que sua mãe faleceu. Embora eu sinta muita falta dela, estou grato por ainda ter você por perto. Eu sei que se ela tivesse escolha, ela gostaria que você vivesse, e me sinto da mesma forma. Ambos sabemos que um dia poderei ocupar seu lugar na morte. Nunca duvidei de que, felizmente, daria a minha vida, se isso significa que você poderá viver. Você não escolheu essa maldição, então nunca se culpe. Apenas faça o que cada pessoa deve fazer, apreciar as pessoas ao seu redor, porque você nunca se sabe quando será o seu último dia, ou quando será o último dia delas. Eu amo você. Assinado, Pai. Desde que li aquela carta, tenho procurado uma saída. Meu pai pode querer que eu fique para trás, mas como posso continuar vivendo, sabendo que estou no lugar de alguém? Há muito tempo saí da cidade. Estou morando sozinho em uma cabana, em um lugar longe das pessoas. Felizmente, se eu não tiver mais ninguém que cuide de mim, as pessoas vão parar de morrer. Pelo menos até eu descobrir não apenas como morrer, mas como realmente permanecer muito. Eu sinto muito.